Uma produção. Querem drama? Olá, hoje temos o Francisco Valente, realizador, programador. E agora fiquei com um ar sério, mas nós estávamos aqui numa grande galhofa antes de ligarmos os microfones. Estás bem, Olá, Francisco? eu estou sim. Bem, Sabem obrigado. que o Francisco veio de propósito ao Querem Drama, ele veio de propósito de uma ilha fabulosa chamada. Queres dizer? Manhattan. Francisco veio de Nova Iorque. Não vieste de propósito, vieste passar férias. Vim, não eu foi? trouxe a fatura da viagem para Trouxeste. depois E tu depois a é ali com, associação me com pagar, aqueles senhores reembolsar. a broado Mas depois. foi promoção, portanto não é muito caro. Então ótimo. Vieste que é na Ryanair de. Não, Norwegian Airlines. Uhum. Voos muito baratos, Aqueles voos promoções. muito baratos. E eu estou à espera que a Norwegian também me contacte para pagar este Porque acabaste de trecho dizer o nome. promocional da companhia Ai, aérea. adorava, Mas a adorava. última viagem que eu fiz foi na Norwegian, sim. Ok. Ainda não há low costs, pois não. Mas para lá. esta é uma espécie É uma de low espécie cost. de. Sim. Mas não é bem assumida, não é? Que eles não gostam de assumir. Não é isso. assumida porque eu acho que as pessoas se calhar ficam com medo de voar, Atravessar um um oceano numa low cost. Portanto, Sim. não é promovido dessa maneira. Eu estive lá no verão e acho que foi numa low cost, que é uma empresa espanhola, a Europa Airlines, estarei a dizer bem. Não sei. Pronto, Nunca mas voei na olha, Europa malta, Airlines. foi assim. Eu acho que na Europa. Eu hoje estou muito trocada, não é? Uhum. Então, Francisco, realizaste um filme há pouco tempo. Realizei um filme há pouco tempo, sim, que teve no Curtas Vila de Conde Uhum. e que este ano vai ainda passar no Cinemax, na RTP, Uhum. e se calhar em mais um ou dois sítios, vamos ver. Eu ainda não vi. Devias-me ter dito isso antes de começarmos esta conversa, porque Mas- senão eu não vinha a por sério, protesto. eu ainda não vi porque eu não consegui ir. Isto é muito grave. Porque eu não consegui ir ao Curtas este ano. Eu É sei. um festival que eu vou sempre. Eu estou a brincar, Mas não como te tu tinhas lá um preocupes. filme este ano, eu disse livra. Não te preocupes. Mas tens dois atores que eu gosto muito, Sim. o Sérgio. O Sérgio Coragem, Coragem a e Beatriz Beatriz Brás. Sim, foi maravilhoso trabalhar com eles. Espero ainda jantar com eles amanhã à noite antes de ir para Nova Iorque. Mas pronto, eu não fiz um filme para poder jantar com eles antes de ir para Nova Iorque. Eu fiz um filme para ter a oportunidade de trabalhar Isso era com dois genial. atores com quem tinha muita vontade de trabalhar. Eu já tinha feito umas curtas antes com a Maria Leite e também com o Bernardo Navais, mas como eu ainda estava muito no início, Uhum. eu estava muito mais preocupado em tentar perceber como é que se fazia um filme, basicamente. Fizeste um filme com o Bernardo Navais. Sim, o que também passou no Curtas Vila de Conde. O filme chama-se Tenho um Rosto para Ser Amado, esse primeiro filme. É assim um filme muito inocente, quer dizer, mas nessa altura estava a tentar perceber como é que se fazia um filme. Eu escrevia, fazia crítica de cinema e jornalismo em cinema e nunca tinha tido uma experiência de pegar uma câmara e ter pessoas à frente e dizer, ok, então agora vamos Tu- fazer isto. Tu formaste em jornalismo? Não, eu formei-me em ciência política. Sim, já Na me tinhas Nova. dito. Sim, mas já passava a vida na Cinemateca a meio do curso. Sítio onde rapidamente tu desisti também de- trabalhaste. Não sei. Sim, antes de ir para Nova Iorque, trabalhava na programação da Cinemateca com Como- várias outras pessoas. Como é que é ser programador? Como é que é ser? Como é que se faz, não é? Porque às vezes temos a ideia que uma cinemateca é uma montra infinita de filmes, Uhum. mas depois há todas as questões de direitos de autor e condições da película, não é? Como é que se As trabalha? coisas mais práticas do trabalho de programação. Sim, tens que, bem, começa com a vontade de fazer um ciclo de juntar filmes que falem entre si. E portanto a ideia é que, mesmo não vendo todos os filmes de uma retrospectiva, tu vejas talvez dois ou três ou quatro e por ver esses filmes em sequência, que isso seja uma experiência diferente do que vê-los só individualmente espaçados no tempo. E portanto os filmes acabam por falar uns com os outros. E vendo esses filmes em grupo, passados vários anos, também compreendes coisas não só sobre o cinema que foi feito naquela altura, mas também sobre a vida, tanto naquela altura como hoje. E a mim interessam particularmente filmes que
possam ter sido feitos há não sei quantos milhões de anos atrás, mas que ainda tenham um impacto hoje. Ou seja, o que é que este filme nos diz hoje em 2020? E Qual isso é é o ponto? isso Sim. para mim é o que é mais importante no trabalho de programação de cinema. Por acaso Hum, lembro-me de um mês específico de programação. Foi para aí um janeiro de 2018, uhum, foi o ciclo do medo. Tu uhum. ainda estavas na Cinemateca, não Estava, estavas? estava, eu acho que sim, ou foi mesmo no início, eu acho que foi, Foi um mês muito incrível. sim, Desde o Psycho, que é aquele filme que nós temos todos como referência, mas que uhum, nem sempre tivemos a oportunidade de ver em tela. uhum, Porque toda a gente tem o uhum, DVD, não é? Que o Lidl uhum, que vende a 1 euro hoje em dia, exato, mas depois não tens a oportunidade de o ver numa sala de cinema, que é como os filmes devem ser vistos. sim, Então foi um mês inacreditável. Eu lembro-me de ir ver precisamente o Psycho e uhum, de achar que tinha andado uns 50 anos para trás. uhum, E estava a sala cheia e uhum. é toda uma experiência. Pois, sim, é diferente, não é? Ver um filme com pessoas à volta e a reação das Sim, pessoas sim. é diferente do que estar em casa sozinho a ver um Com um filme. computador É uma de. experiência muito mais. eh, Causa muito mais impacto e ficas, eu acho, quer dizer, eu já vi muitos filmes ou na televisão ou no computador ou quer que seja, porque estou constantemente a ver filmes, mas ver o filme numa sala é uma experiência que marca muito mais. E aliás, a experiência que eu tenho de ver filmes no computador ou na televisão que me tenham marcado, a mim a vontade que me dá é de agora tenho que ver isto no cinema, sabes? Sim. E nunca te Portanto, aconteceu ver um filme no computador, imagina na televisão, e depois vês na tela e pensas, isto não tinha nada de ideia que era assim. sim, Até te claro. altera Claro que completamente sim, claro a que sim, narrativa. claro que sim. Até porque estávamos a falar há bocadinho do som e isso também aprendi da experiência de fazer filmes. O trabalho que tu colocas no som, toda a dimensão que o som tem num filme, a importância que tem quando fala com as imagens, é uma coisa que tu dificilmente consegues sentir em casa, a não ser que tu tenhas uma instalação sonora absolutamente impecável, o que não é comportável para uma carteira normal. Portanto, no cinema é que tu vês o trabalho completo de um A filme experiência total. e mesmo as coisinhas muito pequeninas da mistura de som conseguem fazer um efeito, porque nós temos coisas que não são. Quando vemos um filme, há coisas que não recebemos conscientemente, tanto da imagem como do som, mas que acabam por fazer um impacto, no final, na Fazem o experiência de ver um resultado filme, total. Sim, sabes? sim, sim. E portanto, claro que sim. Eu acho que as salas de cinema não vão acabar, mas de certeza que vão mudar um bocado Está e o conceito de complicado, não é? sala vai mudar. Estas histórias Hum, todas temos lido sobre a uhum, Netflix, não é? uhum. Qual foi o filme que não foi exibido em tela? O da Irishman, não O foi? Irishman, o Uncut Gems dos irmãos Safdie, que também deve estar a estrear. Também não vai ter Ah, exibição em sala, não é? Acho que não, só vai passar na Netflix, porque a distribuição europeia é Netflix. E outros filmes, há um filme bonito que é o Atlantique, da Mati Diop, um filme filmado no Senegal, que teve circulação assim limitada em salas de cinema e que também cá em Portugal só vai ser visto na Netflix. É um dos melhores filmes que foram feitos no ano passado. Como é que se Ahm, resolve isso, não é? Porque eu acredito mesmo que a experiência do filme deve ser feita completa na sala. É a opção tua, mas tem que haver uhum. essa possibilidade. Eu acho que os realizadores, esses estão a optar muito pela Netflix porque sentem que no passado, na carreira deles, tinham sempre muita dificuldade em mostrar os filmes em sala, por várias razões. Porque também porque o mercado de distribuição está muito dominado por filmes de grande orçamento. E portanto, imagina, os irmãos Safdie que começaram, agora fazem filmes de grande orçamento, mas começaram com filmes de baixo orçamento. E portanto eles acabam de fazer um filme, querem mostrar o filme numa sala e talvez conseguem uma circulação de 1, 2 semanas, mas sentem imediatamente a pressão de ok, o vosso filme teve 2 semanas e agora temos que tirar isto para pôr aqui outras coisas. E portanto, um filme estando a Netflix está sempre lá. E portanto, a Netflix também deve jogar com isso e dizer: não, nós temos aqui uma plataforma Uhum. em que chegamos a casa de milhões e milhões de pessoas e portanto o vosso filme vai ter muitos mais espectadores do que alguma vez teria se tivesse uma distribuição só exclusiva numa sala de cinema. Portanto, eu acho que os realizadores cedem um bocado a isso, por Os razões que eu números. consigo compreender, como é óbvio. Mas em relação a esse assunto.
Eu li uma entrevista ao Todd Haynes, que fez agora um filme que eu não vi, cujo nome não sei qual é, com o Mark Ruffalo, sobre um desastre ambiental nos Estados Unidos, e ele estava a falar sobre esta questão e achava que as salas de cinema que tudo isto ia ser um bocado como o vinil, sabes? Que chegou o Sim. CD e o CD substituiu Uhum. o vinil e toda a gente tentou comprar CDs com reproduções péssimas do som do vinil. E passados uns anos as pessoas também fartaram-se e houve uma saturação muito grande dessa invenção digital e de repente começaram a comprar discos de vinil outra Eu estou-me a vez. rir porque eu já tive essa conversa com o Pedro Saavedra, que é um encenador, em relação ao teatro, porque Uhum, temos esta eterna conversa de que o teatro vai acabar um dia porque isto é tudo digital. uhum, Mas eu disse-lhe, eu se calhar acho que vai ser como o vinil, daqui a uns anos vai ser tão raro e tão precioso de alguma forma uhum, que toda a gente vai querer e vamos ao teatro e vai ser uma experiência. Eu adoro discos. uhum, Faz toda a diferença ouvir o disco ou o Spotify, que tenho uhum, também e que uhum. ouço, mas é diferente. Sim, as 2 coisas vão existir, mas Sim, acho que ainda falta um bocado para encontrar esse novo equilíbrio e há muitas expressões depois de negócio e tudo isso, portanto isto ainda vai, dar muitas voltas. Mas sim, claro que eu também concordo que ver um filme na sala de cinema é a melhor coisa. E, incrível. falando como realizador, quer dizer, estar meses e meses e meses e meses e meses a trabalhar num filme minuciosamente, nos detalhes todos, e depois não conseguir mostrar o filme nas condições que tu querias que as pessoas o E às vissem, vezes é frustrante. eu sinto essa dificuldade e ainda assim estou próxima do meio, portanto consigo às vezes pedir os filmes, não é? Uhum. Porque às vezes eu sinto uma enorme dificuldade em ver, sobretudo, curtas-metragens. É difícil o acesso, não tens uma Netflix das curtas em que tens lá todo o cinema português. Sim, é E é verdade. uma pena. Eu, às vezes pergunto-me, aquela curta que fizeste, e deixa-me ir perguntar ao realizador se posso ter um link. Portanto, sim, eu percebo essas cedências de alguma Sim. forma. Estás a preparar algum filme novo? Eu tenho muitas ideias. Agora eu fui para Nova Iorque e, portanto, queria era fazer Sim. coisas lá. Eu. Sim, falámos sobre isso, Francisco, ok? Sim, Não sei se te lembras, aquele sim, guião. sim. Esse é o. Então é para isto que serve esta entrevista. Ok, Ai, estou tão ok. tonta agora. Desculpa, eu continuo com o problema dos Vá, cristais. não nos podemos rir. Estou a Ah, brincar, estou a essa brincar. é uma das ideias. O que é que andas a fazer por Nova Iorque? Tens ido ao Quad? Então, sim, mas o quadro agora mudou de direção artística. É? Sim, E a programação mudou muito. O Quad, para quem eu não acho que sabe, mudou um bocadinho. é um cinema. São várias salas De de. bairro, são Sim. 2 ou 3 Eu tinha uma salas. mesmo ao pé da minha escola. Pois. Ali em. Ai, Eu acho que vivo perto da tua escola. é? Sim. É ali no meio, na Middletown, não é? Midtown. Mas eu estou um Pois. bocadinho abaixo. Mas eu passo lá à frente às vezes. Oh, que giro. Sim. Sabes que eu não consegui ir lá no verão. Eu fui lá a Nova Iorque, mas depois não consegui dar um Uhum, abraço às pessoas da escola e uhum, fiquei muito triste. Pronto, uhum, vou te encarregar uhum. disso. Tá bem. Eu vou lá Entras dar lá, abraços no Actor tipo, Studio. super, super tuga. Who is this guy? Mas sim, tenho essa ideia, mas quer dizer, a cidade a experiência de viver lá é difícil de escrever, porque é uma cidade exigente, mas ao mesmo tempo põe-te num estado de que ficas com vontade de fazer coisas. Uhum. E portanto, também é muito fácil, mais fácil do que eu estava à espera, conhecer pessoas. Eu acho que isso é o mais fácil em Nova Pois, Iorque. pronto. E portanto, quer dizer, de uma semana para outra tens ideias e vontade de fazer imensas coisas. E eu, desde que cheguei a Nova Iorque, a verdade é que nunca tive assim um dia em que não tivesse nada para fazer. Tinha sempre qualquer coisa para fazer, ou tinha sempre vontade de fazer qualquer coisa. E portanto, sejam ideias de filmes que tenho, mas quero primeiro conhecer a Claro, cidade, claro, conhecer as claro. Foi só ruas. uma provocação, está bem? Pois, ainda, portanto, ainda vai demorar um bocadinho esse projeto. Mas estou, sim, mas estou, Nova quer dizer, Iorque está eu cheia de saio à rua e, coisas, não é? e ando a filmar coisas e, como estava a dizer há bocadinho, comprei um microfone e ando a gravar som na cidade e ando a É tão experimentar. diferente, não é? O som do centro de uma Nova Iorque ou ires para. É mesmo interessante ter essa perspectiva, essa noção de que o som muda É, o que é giro e no que é som, bonito. o que é giro no som é que estás na rua, primeiro as pessoas estão todas a olhar para ti, estás assim com
uns auscultadores, estás com um microfone, assim, com aquela coisa do vento e tal, então estás assim com um ar um bocado estranho a apontar aquilo para vários Pessoas sítios. assim, aquele Spotify é muito alternativo. Sim, outras coisas. Mas o que é giro é que tu ficas a conhecer melhor a cidade e não é por estar a ouvir as pessoas a falar, mas tu, por exemplo, uma coisa que eu não tinha percebido, porque nós não andamos na rua tipo atentos aos sons todos e a tentar reparar nessas coisas, mas com o microfone na mão e a ouvir a cidade, percebi que em Nova Iorque as pessoas na rua estão constantemente a falar, mas a falar sozinhas, porque andam todas com os Com os outros. auscultadores sem fios nos ouvidos, sempre a falar ao telefone. Então eu estava na rua e só ouvia pessoas à minha volta a falar. E às tantas era frustrante, que era. Pá, porra, eu quero filmar a cidade, calem-se todos, e não, Exato, sabes? calem-se um Não bocadinho. quero saber das vossas conversas. Então percebi ok, tem que ir tipo um primeiro, um segundo ou um terceiro andar e aí se calhar consigo captar melhor o som da cidade do que Conseguiste? estar no meio da rua. Sim, eu vivo num terceiro andar, Uhum. portanto é só abrir a janela e sentarmos nas escadas de incêndio e assim, pronto, consegues gravar. Mas pronto, é uma cidade, nesse sentido é gratificante, porque estás lá e queres fazer coisas e Não, e abres uma porta na rua, vais ter uma galeria qualquer que tem uma exposição fantástica. O MoMA ainda está em obras. não, o MoMA já abriu e eu vou lá trabalhar. Ah, é? Sim, consegui um part-time no MoMA, Isso é na parte de lindo. cinema. Sim, é muito fixe. Sabes que Durante uns isto é meses. incrível, mas a última vez que eu me despedi de ti em Nova Iorque foi. Tu deixei-te no MoMA. Estávamos a voltar do Central Park. Eu lembro-me. Te Não me lembras? lembro que era. Sim, era ao pé de Tu Central ias ver Park. uma projeção qualquer ao MoMA. Ah, Portanto, foi era? naquele. Sim, lembro perfeitamente. Estávamos com o. Podemos dizer? Com o Jorge Sim, Jacome e sim, com o claro. David Cabecinha. Claro. Ele estava lá com o filme, o E eu ia Jorge. apanhar o metro não sei para onde. Exato, ele tinha um filme no New York Film Festival, O o Flores. Flores. Sim. Combinámos dizer ao mesmo tempo. E depois tu ias para o MoMA. E eu fui contigo até à rua, Uhum. pronto, porque íamos para o Uhum. mesmo sítio. Sim, E sim. Saímos do depois Central Park, sim. Foi isso. foi isso. Olha, é assim. Foi. Vidas. Eu conheci Francisco em Brooklyn, pronto. Num Uau. brunch. Nossas vidas são tão interessantes. Oh, pá, sim. Só que não é? Que horror. Ai, ai, Porque é ai. que as pessoas vão gostar de nós? Pois, não. Quer dizer, aconteceu, porque podia ter sido no Barreiro e seria incrível. Eu adoro Sim. o Barreiro. Aliás, Eu já conheci pessoas incríveis no Barreiro também. e sim, não, o Barreiro só é incrível, porque aquela cultura toda do rock lá, Claro. não é? Exatamente. Da música é genial. Exatamente. E temos a Vera Marmelo, o grande fotógrafo, Sim. o Nico Suave. Quero começar aqui a fazer uma ode ao Barreiro. Eu falei no Barreiro porque é o nosso Brooklyn. Esse nosso Percebes? Brooklyn, eu já ouvi essa Já viste quote essa piada? eu já ouvi isso Sim, várias porque vezes. atravessas ali, é Sim, o nosso Brooklyn, mas é um no bocado. fundo. É um bocado. Brooklyn não terá uns brunches tão inacreditáveis como um choco frito do Barreiro. Não sei se haverá Se fores já. a Newark, eu acho que consegues encontrar um choco frito. Pois é. A Jersey. Nunca passei. Jersey, sim, conheço e gosto imenso. Sim. Mas aquela zona de Newark, Sim. nunca estive lá assim a conhecer bem. Tenho pena, porque dizem que é uma Eu experiência. também não. Eu já estou para ir lá há imenso tempo porque eu, enquanto adepto de futebol, tento seguir alguns jogos do é? Campeonato Nacional e, portanto, gostava de estar com esta experiência de estar num café com pessoas à volta a ver um jogo Isso é e muito pessoas a bonito. E desabafarem. beberam com pau de pera. Pronto, exatamente. Por exemplo. Pessoas a desabafarem em português, era isso que queres dizer? Sim. Eu tive por acaso uma experiência engraçada quando, não em Nova Iorque, mas eu vivi 2 anos em Paris já há algum tempo e lá fazia isso, mas lá em Paris há alguns cafés portugueses. Então ia ver jogos de futebol de vez em quando num café português e o jogo do Sporting estava, como costuma acontecer, muito mal, estava a correr muito mal o jogo. Eu estava muito frustrado, muito chateado e acho que disse alguns palavrões ou algumas sequências de palavrões durante o jogo. E quando o jogo acabou, levantei-me e o tipo estava atrás de mim, toca-me assim nas costas e diz: olha lá. Eu, sim, tu és mesmo de lá, não és? Eu fiquei tipo, sim, Isso é sim, acho que espetacular. sim. Desculpa Sim, ter dito tantos sou. palavrões Tu durante o és jogo mesmo de lá. e de ter feito Não te consigo e imaginar ter dizer transmitido estas palavrões. expressões. Sim, Não te vou pedir para as dizer. não, mas é tipo, às vezes fico a pensar, eu estou casado com uma maravilhosa rapariga espanhola É verdade, vou confirmar. e americana também, mas espanhola, e portanto
ela sendo espanhola diz também alguns palavrões. Então às vezes, Os latinos. pronto, e às vezes chega ao fim do dia e é tipo, Alejandra, nós dizemos tantos palavrões, nós se calhar devíamos tentar controlar assim um bocadinho, tipo. Mas não é tipo. Sim, é a emoção da vida. É a Sim, emoção da vida. sim, Para, sim, para que a fingir? sim. Por exemplo, antes de entrar em cena, digo sempre, vou dizer merda muitas vezes. Pois, Muita merda, muita merda, muita merda. pois. E uma vez escrevi numa parede da escola. Eu vou explicar. Eu estava a estudar já teatro no secundário, só que era num colégio católico em Coimbra. Havia lá o curso de teatro. Aham, E eu escrevi numa parede muita merda na minha Uhum. sala. uhum. Porque nós éramos estudantes de teatro. Muita merda católica. Só que a malta do colégio não achou piada. Não? Não, disse quem é que escreveu aquilo? Eu pus a mão no ar, acusei-me logo, disse Sim. fui eu, porque pronto, aquela história do muita merda. Sim. E a professora disse: eu não estava à espera, Mia. Não estava à espera. Não estava à espera que fosse eu, mas eu limpo, não tem mal. Pronto, as pessoas são muito chatas às vezes. Não Sim. tem mal nenhum dizer asneiras, Não, Francisco. merda, até a minha avó dizia merda. Tipo, Claro. não há problema nenhum. Não, quer dizer, este foi o meu primeiro palavrão. Vamos Merda. em 20 Nós minutos de somos- conversa e disse agora merda duas Sim, vezes. sim. Uma coisa é em casa, não é? Ou assim com. É diferente. Uhum. Ai, está ótima a conversa. Então, o teu próximo filme vai ter que estrear no New York Film Festival para eu ter uma desculpa para ir lá. Assim, o meu amigo vai estrear um filme lá. Pronto, eu vou dizer isso aos programadores do New York Está Film bem, eu Festival. também mando um e-mail, um Tá certo bem. deste. Está bem. Sabes, com o filme do Giacomo, eu Uhum. adivinhei, eu tinha estado com ele, tinha estado a jantar com eles e ia para lá estudar e disse: incrível, incrível, era o teu Flores Uhum. ser selecionado para o New York Film Festival. E acordei no dia seguinte com a mensagem deles a dizer: tu és bruxa. Não sou, mas o filme foi selecionado. Eles tinham acordado com um e-mail a dizer: É que bonito. é super bonito o filme. o filme é incrível. É super bonito. Eu Eu vi em vi- sala no festival. Eu também vi. Lá está, é outro Se filme calhar foi nesse. que Não, tu não também estavas nessa em projeção. sala é super bonito. Eu vi, na verdade, vais ficar chateado porque não fiz isso com o teu, mas vi no Curtas Vila do Conde e depois fui vê-la a Nova Iorque. E assim vou ter que repetir a experiência lá. E na altura estava outro filme português, o da Marta. Mateus? Da Marta Mateus, sim. 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 Eu esse vi cá. Mas assim, esse. Aliás, sim, ela, quando já estava lá, ela também estava lá. Sim, foram competir os Sim. portugueses. Muito bom, muito bom. Quando é que regressas? Sexta-feira. Oh, está quase. Sim. Oh, queria ir lá entretanto. Isto uma pessoa fica muitos meses sem ir e depois sente saudades. Bem, nós até agosto temos um sofá-cama que os Até convidados agosto? dizem sim, porque provavelmente vamos ter que mudar de casa em agosto. Mas não, todos mas os convidados são- têm deixado muitos elogios. Oh, o sofá-cama, ótimo. Ainda ninguém escreveu muita merda na parede, mas Seria o bom. sofá-cama deixaram muitos elogios, sim. Pronto, então olha, vou ver como é que estão os low cost dos Norwegian. Exato. Tenho Come que on, ver, eu acho que eu Norwegian. nunca viajei nessa. Estou a dar tudo. Mas já fui na Norwegian. American Airlines. Na quê? American Airlines. American Airlines? É Também não sei qual é. É tipo, é a Não, nossa TAP. eu só vou Norwegian. É? É a melhor companhia do mundo. Pronto, eu vou investigar. Nunca andei, vou investigar. É low cost, estava a dizer. Eles são maçantes para a viagem. Não queria dizer coisas más da Norwegian, mas não dão. digas. Não, isto não é dizer uma coisa má. Não dão. Às Eles vezes- dão, mas, Olha, também eles para dão, as mas tens Santos que dar dão às dinheiro vezes. em troca. Eles não. Tão bom. É como a EasyJet, no fundo. Pois é. Olha, é a isso. EasyJet também podia fornecer uma viagem, que eu já disse EasyJet 2 vezes. Está a ser um programa sobre companhias aéreas. Sim, Tipo, contigo, que és um viajado. Sim, exato. Então, e teatro? Não, pera, eu tenho que dizer isto. O Francisco é aquele realizador que, por isso é que eu simpatizo com ele, que gosta mesmo de atores. Que é aqueles realizadores, não tenho nada, estou a brincar, não tenho nada contra. Diz mas lá, que gostam- aqueles realizadores. Aqueles realizadores que usam não atores e gostam de filmar as flores das ilhas, estou a brincar. Com E- hortênsias, como o Jorge, não é? Com hortênsias como o Jorge Jacomo, que nós gostamos muito. Mas tu és uma pessoa que eu sei que dá muita prioridade a ter atores num filme. Pelo menos já tivemos esta conversa. Sim, quer dizer, hoje em dia um filme pode ser tudo e mais alguma coisa. E é uma questão, são questões de sensibilidades. Eu sempre gostei de ver filmes com atores e olho para os atores como um veículo de expressão Uhum. com tanta importância para a forma de um filme
ou mais do que qualquer outra coisa. Uhum. Portanto, e o que os atores trazem a um filme é aquele lado vivo e inesperado do momento que tu se calhar também consegues com outras coisas, mas não é bem a mesma coisa. Eu vou concordar. Pronto, quer dizer, e através dos atores tu tocas em coisas da vida humana e chegas a questões ou sentimentos ou sensações da vida humana que são completamente universais. Quer dizer, a coisa neste filme que eu fiz o ano passado com a Beatriz e o Sérgio, aquilo que foi mais gratificante para mim foi perceber que o filme ganhava uma vida e uma expressão hum, que vem precisamente do trabalho de atores e que tu escreves uma coisa e está escrito num papel, mas depois o que faz verdadeiramente o filme é a maneira como tudo isso ganha vida, até por um certo descontrolo e pela improvisação, e tu entregares aquilo a duas pessoas e dizer agora o filme é vosso e vocês fazem com isto, vamos trabalhar juntos, mas no fundo vocês fazem com isto um bocadinho o que quiserem e vamos brincar um bocadinho. E no momento da rodagem, tu vês coisas a acontecer que te tocam muito, e numa semana de rodagem tu consegues criar afinidades com pessoas que na vida real tu demoras se calhar anos e anos e anos a criar. E isso é que é a coisa maravilhosa de uma rodagem de um filme e de trabalhar com atores. E, e estás a tocar em coisas sensíveis e Uhum. profundas e estabelece uma relação de confiança que é artística e a um certo nível pessoal, porque tu vives coisas em conjunto com essas pessoas, com nessa base da confiança e da vontade de querer entregar qualquer coisa a um filme, que é uma coisa que ninguém sabe exatamente bem O o que é que vai que é, não ser, é? Sim. mas portanto é um bocadinho um trabalho a caminho do desconhecido com um guião que diz ok, vamos fazer isto e agora vamos experimentar isto e no fim juntando tudo aquilo temos aqui um reflexo da vida real. Portanto, hum, para mim eu gosto disso porque acho que é comovente. Eu quando vejo atores a trabalhar, e é um trabalho também físico, é uma coisa muito concreta. Tu Uhum. estás a olhar para pessoas e ver pessoas a falar e a reagir. Tu, através desse elemento físico, tu chegas a uma coisa que é imaterial, que te Uhum. toca. Uhum. E, e portanto, essa contradição, que não é bem uma contradição entre o físico e o material, para mim é das coisas mais fortes do cinema. E para mim interessa-me sobretudo ver isso com atores. Agora, eu acho que se tu fizeres um filme sem atores, tu também consegues Sim, chegar lá, claro que sim, percebes? não, eu estava a E brincar. claro, O João Salvisa trabalha imenso com não atores e eu gosto imenso dos filmes dele. Calma, malta, sim, não. sim, não, mas eu percebo o que tu disseste, que no fundo é. hum, Claro que eu não quero que a minha profissão acabe, é mais por aí. Claro, há aqui questões Há aqui corporativistas questões, também. não é? Mas não, mas eu entendo o que tu dizes que hum, a questão e eu percebi isso quando comecei a fazer filmes. Quando se faz um filme, há uma grande preocupação com Uhum. a forma do filme e o plano e tudo isso. E ah, eu também já vi filmes, e é normal, em que às vezes há uma enorme preocupação com tudo isso, com todo esse aspecto técnico e de Uhum. forma e de imagem e de som, e a presença do ator dentro do filme não é bem enquanto ator, é enquanto. hum, algo mais, não quero dizer descartável, mas uma presença dentro de um plano e não muito mais do que isso. E pronto, e são filmes cuja ideia de cinema desses filmes é essa, e também é cinema, mas é uma coisa completamente É diferente de diferente, sim. direção de Não, e ainda bem que atores existem e de. todas as opções e que os realizadores tomam opções diferentes, não é? Sim, por exemplo, quer dizer, eu lembro de. Eu gosto imenso de cinema italiano e quando comecei a ver cinema italiano via os grandes autores, o Fellini, o Visconti Uhum. e o Antonioni. E depois lia coisas, diários de rodagem ou atores a falar das experiências que tiveram em trabalhar com certos realizadores. E eu lembro-me de ler coisas que a Jeanne Moreau dizia sobre trabalhar com Antonioni, Uhum. em que
ela estava deprimidíssima, porque ela basicamente passeava pelo filme, ninguém lhe ligava nenhuma, não dizia grande coisa, era assim, estava assim a passear por uma cidade vazia, assim, era quase como se fosse uma forma arquitetónica dentro das outras formas arquitetónicas, Sim. e ela estava, quer dizer, deve ter sido as rodagens mais tristes que ela teve na Ah, carreira sim, dela. claro. Agora, o filme, que por acaso não é, nem é dos meus preferidos do Antonioni, mas pronto, é um grande filme, faz parte da história do cinema, traz imensa coisa, aprendemos imensa coisa sobre cinema ao ver esse filme, mas em termos de trabalho de ator, direção de ator, para ela foi uma coisa muito triste. Chata e E aborrecida, não exatamente, é? super aborrecido. Foi um trabalho Imagina, super estás ali num aborrecido, set. fez uma coisa bonita de uma maneira muito aborrecida, pronto. E, o que me interessa a mim, ou no tipo de cinema que eu gostaria de fazer, não me querendo comparar de forma alguma com o Antonioni, como é óbvio, seria absolutamente ridículo, é ter uma experiência em que tu sais da rodagem, de uma maneira completamente diferente e tu sentes a alegria de trabalhar concretamente com pessoas e essas pessoas sentiram que contribuíram de uma forma concreta e também criaram e também descobriram coisas e cresceram durante o filme. E isso, neste filme que eu fiz, por ser um filme essencialmente de atores, trabalhar com dois atores, com uma equipa muito pequenina, na minha casa em Lisboa, foi isso que sentimos. E portanto foi muito, muito gratificante. E estou cheio de saudades de voltar a trabalhar e Vais ter que fazer um mandar filme o desses. link. Sim, Podes, claro. podes. Claro que sim, Ok, claro que sim, boa. claro que sim. Então, e trouxeste um poema, não foi? Nós no fim apresentamos sempre um autor, porque Então, para parecer que fomos úteis de alguma forma. para mostrar que eu sou intelectual e que leio poesia, E trouxe és. aqui um Tu vais para o poema. terceiro andar de captação. Não, eu por acaso, olha, outro dia estava com o Rodrigo Nogueira e o Duarte Coimbra e o Rodrigo Nogueira Oh. disse, apresentou-me como Francisco Valente intelectual de esquerda. E eu disse: bem, eu acho que vocês são intelectuais de esquerda, eu sou um bocado intelectual social-democrata. Se bem que depois o Duarte disse: pois, mas então tu tentaste ser um intelectual social-democrata e isso foi um grande flop, não é? Porque isso é Ah! uma coisa. E eu, sim, efetivamente, Isso é muito a coisa bom. do intelectual social-democrata não está instituída ainda na sociedade Ainda, mas portuguesa. vais estar. Não, mas agora fui para Nova Iorque, portanto eu vou tentar ser um intelectual social-democrata em Nova Por Iorque. favor, faz isso. Pá, o Duarte Coimbra é excelente, não é? Diz assim umas Sim, coisas muito sim. inteligentes. Ele já esteve Ele é aqui. muito fixe. Já esteve aqui. Então trouxeste. Queres que eu leia isto? É? Sim, primeiro, pera, Eu quem é que nunca li escolheste? assim Nunca leste? publicamente para milhões de ouvintes É o quê? um poema. Trouxeste. Então, um poema da Matilde Campilho, porque é sobre nova. Para já, eu quando estava a estudar Ciência Política na Nova, a Matilde estava lá. Ah, era. Sim, ela estava num curso de letras. Os nossos departamentos não eram assim tão longe e tivemos algumas, eu acho que era letras, e nós tivemos algumas aulas em comum. Agora era educação física, imagina que ela tinha estudado. Não, havia, Estou a brincar, não, mas Matilde, estou a havia, brincar. não, mas havia alunos também de comunicação nas aulas que fizemos em conjunto. E ela na altura já escrevia, então mandava-me textos e dava opiniões, era assim uma coisa gira. Ah, E que fiquei super, quando giro. ela finalmente lançou o Jockey, fiquei super contente. Para mim foi zero surpresa. Quer dizer, Porque o já livro foi um sabias que ela evento, era sim, o incrível. livro foi um evento da poesia portuguesa, mas para mim foi zero surpresa. Eu já E sabia, eu já sim, lia. exatamente. Estás a ver? E portanto, este poema é sobre Nova York e Boa. Foi uma boa. É de. é do Jockey. É dos. Ah, ok, boa. Sim, chama-se Fur com cara do Whitman. Bem, eu vou tentar ler poesia então. Lê. Ok, É isto. Francisco Valente. pronto. Foi assim que você pensou que eu viria ao mundo. Foi assim que você me viu na floresta. Foi assim que você me viu, pendurado no poste elétrico, sempre pendurado num ramo qualquer, sempre usando o verão. Você se lembra daquele verão no Brooklyn, em que ficámos perseguindo os bombeiros durante todo o dia, apenas para ver uma vez e depois outra vez o leque aquático que se abria sobre o fogo. Você citava poetas húngaros, mas nesse tempo eu só queria saber de inventar uma língua que não existisse. Você se lembra do concierge que nos recebia na pensão do Brooklyn, como se nunca nos houvesse visto antes? E não havia semana que passasse em que nós não dormíssemos pelo menos uma madrugada na pensão do Brooklyn. Me lembro dos dólares amassados que eu semanalmente tirava do bolso para pagar a Doug. Eu sabia o nome de Doug, o Doug nos tratava disfarçadamente por menina e menino.
Você falava que os dólares vinham sempre com uma forma diferente. Eu adoro como você consegue tirar um coelho do bolso. Eu adoro como você consegue tirar uma lâmpada do bolso. Eu adoro como você consegue tirar a Beretta 92 FS do bolso. Foi assim que você pensou que eu ficaria no mundo. Com um corpo de besta vestida, usando um lápis pousado na orelha, foi assim que você me viu pedindo 3 ovos para Miss Elsie, a senhora da mercearia no Court Street, na Court Street. Ela me deu 8 ovos porque ela sempre me dava alguma coisa. Ela me achava uma graça e ela não acreditava em números ímpares. Eu também não. Me lembro de você na mercearia do Brooklyn. Você costumava ficar lá atrás, brincando na secção das ferramentas. Se eu tivesse mais do que um coelho, uma lâmpada ou uma pistola, eu teria-te comprado uma Black Decker. Eu acho que você seria a pessoa mais feliz da ilha com um Black Decker enfiado no cinto. Foi assim que você pensou que eu ficaria no mundo, usando flores em meu cabelo negro, sempre escondidas no emaranhado dos cachos, sempre escondidas no emaranhado do caos de minha cabeça negra. Só você sabia quantas flores eu usava, porque agora eu já sei que você dedicava as noites à contagem. Deus não dorme e você também não. Que bonito. Sim, é um poema bonito. Eu gosto desta última frase, que é Deus não dorme e você também não. E isto é um bocado nova-iorquino, ou seja, a cidade até dorme porque as pessoas têm horários muito matinais e Uhum. deitam-se muito cedo, ao contrário do que achamos Nova Iorque, Do que a canção diz, não mas, é? mas tu ficas com aquela energia da cidade e é difícil conseguir dormir. Pronto, Vou é giro. concordar. Obrigada por teres escolhido Nada. Agora um sou bonito oficialmente um poema. intelectual de esquerda. Agora Leio és um poesia social. num podcast. Olha, obrigada, Francisco, Nada, por teres obrigado vindo. eu. Acabamos assim em grande com o poema da Matilde Campilho. Boa. Depois mandamos a tua leitura. Ver se ela Sim, fica surpreendida. sim, espero que sim. Beijinhos, Matilde. Boa. Olha, e faz boa viagem. Obrigado e Fica à beijinhos, espera Mia. do link. Beijinhos, Francisco. Até ao próximo episódio.